Bom, estamos chegando ao fim. Hoje faremos uma avaliação dos membros superiores: ombro, cotovelo, mão e alterações de compressões neurológicas dos membros superiores. Vamos começar pelo ombro, então, que eu considero a segunda segmento músculo-esquelético de mais interesse na avaliação pericial, seguido da coluna. É extremamente comum a quantidade de exames complementares, ressonância, ultrassom de ombro, e que muitas vezes o paciente exige um processo degenerativo, mas que não provoca aquela incapacidade relatada. Então é fundamental fazer a correlação clínica com o trabalho do periciado. Então a avaliação do ombro, a gente começa como todas as outras avaliações do sistema musculoesquelético, fazendo a inspeção estática, né? Na inspeção estática, você vai observar as proeminências ósseas, né? A clavícula, certo? A postura, a relação da escápula com o ombro, a presença de qualquer tipo de cicatriz, de retração, de atrofias musculares. Na palpação, importante palpar a clavícula, toda a extensão da clavícula, certo? A procura de calos ósseos, de deformidades, a articulação externo-clavicular é uma articulação extremamente estável. Uma lesão nessa articulação, como uma luxação, com alguma coisa desse tipo, geralmente é causada por traumas de alta energia. E a articulação acromioclavicular, articulação com a acromioclavicular, que ocorre entre a clavícula e a ponta do acrômio. É uma articulação que tem uma estabilidade muito grande, mas é muito acometida em processos traumáticos, com luxação da articulação acromioclavicular e outros tipos de lesões. Bom, então, articulação externo-clavicular, acromioclavicular e a glenomeral ou escapulomeral, né? Glenomeral e escapulomeral. É a articulação que permite maior amplitude de movimento do membro, a articulação que permite maior amplitude de movimento. Por quê? Ela é muito rasa e ela é sustentada, né? Ela é estabilizada por vários tendões, né? O exame clínico ele visa você analisar a amplitude de movimento dessa articulação, a estabilidade dessa articulação e os testes especiais para você analisar a função dos tendões dessa articulação, que suportam e que estabilizam essa articulação. Então eu vou tentar fazer um exame rápido e objetivo. São vários testes, são vários planos de movimento. Então a primeira coisa que eu peço quando vou examinar o ombro para o periciado é que ele faça a elevação do ombro. Vejam bem, elevação do ombro é diferente disso, que é a abdução, e é diferente disso de extensão. Por que eu não faço esses dois movimentos sempre? Porque eles não simulam a realidade dos movimentos do dia a dia. Por quê? A escápula faz um ângulo de 45 graus com o plano frontal. Então o movimento de elevação, que está no meio do caminho entre os dois movimentos que você tem, é um movimento único em que você já consegue analisar bem a amplitude de movimento do ombro, no que diz respeito aos tendões. Ele é o que faz a elevação do ombro, músculos e tendões que fazem a elevação do ombro. Então, eu vou pedir para fazer a elevação ativa, certo? Até lá em cima, sempre simétrico, né? 180 graus de elevação, pode voltar. É o primeiro movimento importante. Segundo movimento são as rotações. Veja que primeiro eu estou fazendo um exame ativo. Rotação
vou pedir para fazer isso aqui e fazer esse movimento. Rotação externa, certo? Ok. E o terceiro movimento, vira de costa, que é a rotação interna. Você vai colocar sua mão aqui no volume mais alto que você conseguir. Uma mão só. Isso, certo? Então, esse movimento aqui é um movimento de rotação interna. Você vê que aqui ela está mais ou menos na espinha aqui, no ângulo inferior da escápula, né? Ela consegue uma rotação interna muito grande. Então isso aqui é mais ou menos T7, T8, uma boa rotação interna. Então esses três movimentos são muito importantes na amplitude de movimento, certo? Pacientes com patologias no ombro geralmente não vão conseguir ou vão se queixar de fazer ativamente a elevação do ombro. As rotações geralmente estão menos comprometidas, a não ser nos casos de capsulite adesiva, em que todos os movimentos do ombro estão comprometidos. O paciente, uma vez que não conseguiu fazer a amplitude de movimento passivo, ativa, você vai fazer passiva. Você pode fazer passiva de várias formas. A rotação externa, você vai manter sempre o cotovelo rente ao tórax e fazer esse movimento, certo? Nossa periciada aqui tem uma amplitude de movimento bem grande, ultrapassa os 90 graus de rotação externa nessa posição. Tá? E você também pode fazer a elevação. Aproveitando que você vai fazer a elevação, você já começa a fazer os testes especiais irritativos das estruturas ditas impactadas, de síndrome do impacto, que estão entre o arco aqui córaco, o acromial, o acrômio e a cabeça do úmero. Então aqui a gente tem bursa, temos tendões, que são, né, os tendões do manguito rotador, principalmente supraespinhoso, que é impactado contra essas estruturas ósseas, por vários motivos que eu já expliquei na aula teórica. Então, o teste de Nier, né, escrito na década de 70, você faz a elevação do ombro. É esse teste aqui, visando impactar essas estruturas contra o tubérculo maior do úmero, certo? Geralmente provoca dor a elevação. O segundo teste irritativo, que é o teste de Hawkins, ele pode ser feito dessa forma aqui. Eu posso apoiar aqui, eu peço, solta o braço bastante. Tem que ter a musculatura tem que estar relaxada e você faz abruptamente uma rotação interna, que é isso aqui. Em caso de impacto, o periciado vai queixar dor. Outra forma de fazer esse teste é assim. Você faz esse movimento aqui, mas sempre fazendo a rotação interna. Continuando a avaliação com os testes especiais, esse é o meu teste que eu acho mais importante deles para avaliação do manguito rotador, que é o teste de Job. Então, quando eu faço a rotação interna do braço, eu exponho o tendão muscular a uma maior compressão. Então, eu peço para fazer a rotação interna e vou pedir para fazer elevação contra a resistência. Eleva o braço agora, contra a minha mão. E aí, nesse teste, eu vou analisar duas coisas. Primeiro, se tem dor. Se não tem dor, eu vou avaliar a força, né? Então, aqui, ela mantém a força perfeita, ó, força M5. Eu não consigo abaixar o braço dela. Pacientes com lesão anatômica do tendão, quando você faz isso aqui, você consegue abaixar o braço. Ele não tem força para manter essa resistência. Tá? Aproveitando que a gente está de pé, então eu avaliei rotação externa, rotação interna, elevação, testes aqui irritativos, o Job, e agora eu vou fazer os testes que eu acho extremamente importantes para a força dos tendões. Vira de costa. Então aqui eu estou testando o subescapular, que é o teste de Gerber, né? Então é a mesma coisa, você faz uma rotação interna, eu vou pedir para ela empurrar a minha mão. Empurra a minha mão.
ok? Ela está empurrando a minha mão. A incapacidade de fazer isso significa uma lesão do subescapular, certo? Outro teste que é interessante, que tem que ser feito, é esse aqui, chamado de rotação externa 2, e é um teste para você testar o infraespinhoso. Você vai encostar lá na minha mão agora e não vai deixar eu abaixar seu braço. Esse teste aqui, eu estou isolando o infraespinhoso, certo? Então, com esse teste eu já testei a força de todos os tendões do manguito rotador. Testes específicos agora para o bíceps, né? Porque o cabo longo do bíceps ele insere na porção superior da cavidade glenoidal. E ele muitas vezes nas lesões do manguito rotador ele é lesado, esse tendão pode ser lesado, provocando dor, provocando perda de força. Ele faz parte desse complexo de lesões, as lesões que a gente chama de lesões SLEP. Então, o palmar teste, braço estendido, eu vou pedir para ela fazer uma força contra a resistência. Isso aqui você está testando o cabo longo do bíceps. Aproveitar e fazer, já que está com o braço aqui, o cross arm, certo? Quando eu faço o cross arm, geralmente, se tem patologia na cromoclavicular, esse teste é bem doloroso. E eu vou fazer o teste de O'Brien. Ela vai fazer supinar o braço e vai fazer a elevação do braço. É esse teste. Esse teste, quando tem lesões do cabo longo do bíceps e lesões SLEP, esse teste é muito doloroso, ele é muito específico para esse tipo de lesão. E o outro teste também, avaliar o cabo longo do bíceps, é o teste de Ergason. Eu vou pedir para ela girar para dentro, vou pedir para ela fazer uma pronação, eu vou tentar supinar e fazer rotação externa. Manter o ombro relaxado, só aqui que você vai forçar. Teste de Ergason. Então você faz uma supinação contra a resistência e faz a abdução, a rotação externa do braço, vai ter dor no cabo longo do bíceps. Agora vamos fazer dois testes importantes aqui, né? Outro meio de você avaliar a rotação externa ou interna também é com o paciente em decúbito dorsal, decúbito tendão, mas eu não preciso fazer. Agora eu vou fazer testes que são indicados para avaliar a estabilidade ou instabilidade do ombro. Então a instabilidade ela pode ser anterior, posterior ou multidirecional. A instabilidade anterior você testa dessa forma aqui. Você vai apoiar aqui na parte posterior e vai fazer um movimento como se você estivesse empurrando a cabeça do número para frente. Certo? O paciente vai fechar a dor, importante, você não vai conseguir fazer o teste, vai sentir esse deslocamento anterior. Outro teste é o teste de Fukuda para estabilidade posterior, em que eu estabilizo aqui com essa mão e com a outra mão, ó, eu estou empurrando para trás a cabeça do húmero à procura de algum tipo de estabilidade. E o terceiro teste, né, são mais dois testes, que é o teste do sulco. Isso é muito comum, o teste do sulco positivo em instabilidades multidirecionais ou pacientes que têm frouxidão articular. Lembrar que sempre os testes devem ser feitos bilateralmente. Fica bem relaxado. Olha, tivemos uma sorte aqui na nossa periciada, tem um teste do sulco positivo. Ela tem lesão? Não, ela não tem clínica, ela tem frouxidão articular. Certo? Vocês viram bem o que é o teste do sulco. Tá? E o teste da gaveta, em que eu vou ver qual é a translação da cabeça do húmero em relação à glenoide. Então eu estabilizo aqui e tento empurrar para fora, para trás e para frente. Nós vemos que ela tem um deslocamento para trás e um deslocamento para frente. Totalmente normal. Por quê? Até em torno de 25% de deslocamento da cabeça para frente ou para trás, sem dor e sem sintomas, é normal. Obviamente, se eu fizer no braço contralateral, a gente vai ver que acontece isso também. Então, esses achados aqui é porque ela tem uma frouxidão articular. Então, esses são os testes principais do ombro, né, que eu queria mostrar. Vamos partir agora para o exame do cotovelo. Bom, o cotovelo, ele tem... Fica de pé de novo, só um pouquinho, por favor.
só para mostrar isso aqui. O cotovelo, ele tem um ângulo que chama ângulo de carregamento do cotovelo, que é um inválvulo, né? Nós estamos dizendo que é um válvulo. Isso aqui é normal, natural, esse válvulo aqui. E o cotovelo, né? O que interessa aqui é que nós temos três articulações e basicamente a gente vai testar as duas articulações entre o húmero e o rádio e a una através da flex-extensão e entre o rádio e a una através da prono-supinação. Então, a gente consegue ver aqui, ó, que ela tem uma flexão completa e uma hiperextensão, um pouco além do natural. Se fosse zero, estava normal, e assim também é. Ela tem uns 10 graus de extensão devido à frouxidão articular. Para testar a prono-supinação, o interessante é que você pode pedir, às vezes, se você tiver alguma dificuldade, para a pessoa pegar um lápis, porque aí você consegue visualizar melhor. Então, você pode fazer isso passivo e ativamente. Vou pedir para você girar tudo para dentro. É importante estabilizar o cotovelo. E agora para fora. Certo? Supinação, 90 graus, aqui é a posição neutra. E aqui pronação. Ela tem uma pronação um pouco maior e também tem uma supinação um pouco maior. Então, o que mais interessa no cotovelo realmente é a amplitude de movimento, tanto de flex-extensão como de prono-supinação. Sequela de fraturas, consolidações viciosas vão limitar esses movimentos e vão criar uma deformidade que vão alterar esse ângulo aqui. Muito comum sequela de fratura supracondiliana aqui do húmero, criança, o curtus valgus, que é justamente o contrário do valgo aqui. O braço fica nessa postura aqui, dessa forma. E aí agora eu vou lembrar duas entidades importantes a nível do cotovelo, que são as epicondilites. Epicondilite lateral e epicondilite medial. Epicondilite lateral envolvido os músculos extensores e supinadores, e epicondilite medial envolvido os músculos pronadores e flexores. Então, você faz a palpação aqui, né? Lembrar também da palpação do olecrânio, a palpação do epicôndilo lateral, a palpação do epicôndilo medial e a palpação aqui da cabeça do rádio. Eu estou aqui palpando a cabeça do rádio, certo? Pessoas mais magras, você consegue sentir a cabeça do rádio aqui com uma boa facilidade. Então, nessa região entre cabeça do rádio e epicôndilo medial, é onde você vai ter as dores relacionadas à epicondilite. Essa palpação vai ser dolorosa, então em 2 testes que você faz, que são os testes de Mills e Koch, em que você pede, primeiro você pede para fazer uma extensão, certo? Igual ela está fazendo. Isso pode ser feito com o cotovelo fletido ou levemente esticado. Então, fazer uma extensão e eu vou tentar abraçar a mão. Esse movimento é doloroso. Força para cima. Se você quiser sensibilizar mais o teste, você pode fazer com o terceiro dedo também, certo? E o outro é o estiramento passivo das estruturas, em que você faz esse movimento aqui. Ok? Muitas vezes também existe uma doença compressiva chamada síndrome do interósseo posterior, que o ramo do nervo radial interósseo posterior ele é comprimido entre as porções longa e curta do supinador. Então, você pode tentar fazer uma supinação contra a resistência para tensionar o supinador e a pessoa também tem dor. Eu vou fazer isso aqui, você não deixa não, gira para dentro. E é isso aqui, certo? Epicôndilo medial a mesma coisa, você vai palpar o epicôndilo medial, você vai fazer a flexão contra a resistência, né, que vai ser às vezes dolorosa, a dor é nessa região. Lembrar também que aqui passa o nervo ulnar, tá? O canal cubital está aqui, o nervo ulnar ele é palpável e também é um local de compressão, um local que você também pode fazer o exame de Tinel para ver se tem alguma compressão alta do nervo ulnar. Agora nós vamos partir para o punho e, bom, ok?